paz do Senhor sejam com todos que estão conosco nessa live, em um nome de Jesus Cristo, em um nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Hoje é uma noite especial, porque é a ceia, hora viva, é a ceia do Senhor. Já já vamos estar sentados em torno de sua mesa, e Ele vai nos servir. A graça vai ser repartida de novo, os corações vão se firmar de novo, vai brotar uma alegria genuína novamente. Sabe, uma incontrolável vontade de glorificar a Deus, que muitos chamam de primeiro amor, que é reclamado no livro de Apocalipse. Voltemos ao primeiro amor, a uma reação à ação de Deus, uma resposta ao mover do Senhor entre a gente. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Sou livre, Oh Deus, oh Senhor, nada além do sangue, vai quebrando as dificuldades, nada além do sangue, rompendo os grilhões, aplanando os corações, Senhor, porque vem um cortejo santo aí, vem brados de júbilo, vem gritos de adoração. Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Baixem os joelhos, ergam as cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Senhor poderoso é o Rei da Glória. A Santa Ceia reserva para os santos, os lavados, remidos, conduzidos pelo Senhor, reserva momentos extraordinários de cura. Os irmãos já ministraram cura e há uma unção para cura. Se ponha diante do Senhor com toda intensidade. Você sabe qual é o seu máximo, o seu melhor. Você sabe calcular o seu melhor. Você sabe quando está se doando por inteiro, até que nada mais importe. É você e o Senhor, cativados pela graça, pelo amor, pelo olhar, pela verdade, pela palavra, pela restauração, pela cura. Jesus Cristo adentrou nessa terra para romper com a maldade, com a impiedade. Pedra rolou, o túmulo se abriu, Jesus Cristo ressuscitou, e nós celebramos isso. É a nossa Páscoa, a nossa Páscoa, a nossa cobertura, o nosso livramento é a ressurreição do nosso Cristo. E hoje é uma noite para você declarar o que tem de melhor no seu coração por Jesus. Se você tiver liberdade aí no seu lugar, experimente gritar pelo nome dEle. Dê um jeito, expresse, fale, ouça, se mova. Isso é curador, libertador, renovador. Por isso que tem que celebrar sempre, em memória dele sempre, para sermos renovados, animados, pulsantes, brilhantes pela glória liberada de Deus. Manifesta em nós esperança, a esperança da glória sobre cada vida, cada irmão. Exaltado seja a pessoa, o nome e a presença do Senhor Jesus Cristo. Queridos, por gentileza, abram a palavra do Senhor
no livro de Marcos, em seu último capítulo, perdão, no penúltimo. Capítulo 15, Marcos 15. Desde domingo, quando a pastora Alana nos trouxe a mensagem da ressurreição, eu fiquei meio que envolvido e obrigado a esse tema. E louvei ao Senhor, quando eu soube, lembrei que hoje era dia de ceia. Então eu queria continuar nesse átrio, nesse lugar da ressurreição, da obra da cruz, para nós ceiarmos confiantemente em um nome de Jesus. Então vamos lá, Marcos 15, a partir do versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactane. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Era não. Ele chamava por Eloi. Deus, Senhor, Todo-Poderoso, que ele conhecia muito bem. E um deles correu a embeber numa esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, amado e justo, nos entregamos à força, ao poder, à verdade, à graça, ao mover da tua palavra. E que ela vive em nosso espírito essa obra. A nossa geração, Senhor, precisa ser tocada com mais profundidade acerca, Senhor, dessa obra, a maior obra, o maior evento, a maior invasão do céu sobre a terra, a mais difícil batalha, a porção mais extraordinária da guerra, da vitória que o Senhor tem para nos entregar. Então, Senhor, antes da ceia, nós vamos sentar aqui quietinhos e ouvir de Ti essa palavra. Fala conosco. Fala com aquele que está te ouvindo pela primeira vez. Fala com aquele que há pouco tempo te conhece. Fala com aquele que já te conhece há muito tempo. Que já nasceu te ouvindo. Fala com aquele que desistiu.
Fala com aquele, Senhor Deus, que se entristeceu. Fala com aquele que foi invadido, Senhor, por um sentimento de desesperança. Rebenta, Senhor, com essas cadeias nesta noite. E que a Tua palavra, Senhor Deus, domine os nossos corações. Faz isso, querido Deus, em um nome de Jesus Cristo. Mais doce e poderoso nome que há. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Em um nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, sábado passado, a gente viu lá no Egito um desfile de cerca de 7, 8 quilômetros, um desfile de múmias, 18 múmias masculinas, 4 múmias femininas, reis e rainhas do Egito. A mais antiga, há mais de 4.000 anos de hoje. A mais novinha, cerca de 200 anos, 300 anos menos. E o desfile foi um cortejo faraônico. Os carros que levavam as múmias eram dourados, caprichosamente pintados de ouro. Para falar de sutileza, de realeza, de superação sobre a morte. Mas aquele cortejo que para muitos tinha brilho, tinha fulgor, para mim era uma ovação à morte. Era um aplauso ao ferrão da morte. Porque dentro daqueles carros que levavam os caixões, haviam corpos que foram preservados por ervas, por substâncias e por nitrogênio para conservar seus corpos. Mas frios estavam, frios são, mortos estão. Para mim, é a declaração da vitória da morte. Nós já provamos e por isso nos alegramos nesta noite, porque nós conhecemos outro cortejo. Nós conhecemos o cortejo da vida, a caminhada da celebração da vitória da vida sobre a morte. Nós sabemos, como na entrada triunfante em Jerusalém, gritar hosanas ao Cordeiro de Deus. As pessoas nem sabem por que nós estamos sorrindo. Não estão vendo nada por fora, mas dentro de nós, as páginas da Bíblia estão passando e a gente está vendo. Lá vem o Senhor no seu jumentinho prometido por Zacarias. Filho de jumenta carregando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai entrando sem nenhum preparo, sem nenhum aparato. Apenas a simplicidade que lhe era própria. O evangelho é muito simples e é feito para os simples. E os que não são simples se esvaziam de todo o complexo para ficarem simples como ele é simples. E aí todos, contagiados pelo mover da glória de Deus, cantavam hosanas. Seja bem-vindo, bendito, bendito, bendito aqui nessa rua de Jerusalém. Bendito em nossas casas, bendito em nossas vidas, bendito em nossos corações, bendito hoje aqui, nesse cenáculo da ceia. A gente conhece outra marcha. Apocalipse fala de uma marcha e essa é a maior de todas. Que diante do Senhor, Deus Pai em seu trono, está um semelhante ao Cordeiro que morreu, um Cordeiro que morreu, mataram o Cordeiro, mas ele ressuscitou
Ele venceu a morte. E diz a palavra que é chegada a hora dessa ceia maior, ceia do ajuntamento, e diz a palavra que de toda tribo, de toda nação, de toda língua, virão pessoas para esse encontro, para esta mesa. Creia! Creia na sua sobrevivência aqui na terra, no cumprimento da sua missão aqui na terra. Mas, por favor, creia no eterno. A sua natureza em Cristo é eterna. E aí é feita uma celebração da vida, da vitória sobre a morte. Porque lá no Egito, por mais que eles tentassem passar vida com o brilho dos seus carros, havia um cheiro de morte. Mas na sala do trono, na sala das bodas, aqui, aí na sua casa, há um cheiro, um perfume de vida. Porque Jesus deu a sua vida em troca da sua salvação, da minha. E isso cheira bem, é aroma, perfume agradável a Deus. Pessoas separadas, remidas, preparadas para um novo tempo, para o sempre, que vencem tudo aqui na terra, que carregam suas cruzes com altivez e elegância, e cumprem seu papel, e se sentam assim diante do Senhor para celebrar a tamanha, medonha, enorme vitória. Paulo brinca sobre esse fato. Qual é o maior inimigo do homem? O que apavora mais o homem? De que o homem tem mais medo? Uns dizem que é de ficar sem dinheiro. Outros dizem que é adoecer. Outros dizem que é perder o seu amor, o seu ente amado. Mas quando chega na ameaça da morte, o homem descobre que esse é o seu maior inimigo. É um temor diferente. Pessoas que quase morreram e voltaram contam disso. É um outro ambiente. Move outros sentimentos. Aponta para lugares mais altos e profundos. Há uma lembrança, uma necessidade de buscar a Deus, porque a morte traz, completa o vazio no coração do homem. É a última porta que se fecha, porque enquanto essa porta não se fechar, há esperança para a árvore cortada. Aí Paulo brinca sobre esse assunto, e falando sobre arrebatamento. Que coisa, hein? O homem tão apegado às coisas, ao mover desses dias, ao visível, às tarefas. O homem tão apegado ao que vê, ao que pode, ao que tem. Aí de repente Paulo está ministrando a igreja em Corinto e dizendo para eles sobre arrebatamento, sobre ressurreição, sobre vida eterna e a transformação dos nossos corpos ao serem glorificados diante de Deus, para Deus. E ele diz assim: aonde está o teu ferrão, o teu aguilhão, ó morte? Porque tu já foste tragada pela vida. A morte foi vencida pela vida. E você que está aí, prova desta palavra agora. E se alegra, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Escute. Eu queria encaixar esse texto que eu li em Marcos 15 na nossa ceia da noite. Queridos, a nossa ceia tem a ver com esse texto. Muito a ver.
No versículo 33, eu li para vocês, diz que quando chegou a hora sexta, meio-dia, quando chegou a hora sexta, houve trevas, algo extraordinário, gigantesco, estava acontecendo. Trevas ao meio-dia. Que discurso, que linguagem, o que é isso? Não é comum. A gente tem a mania de fazer do extraordinário comum, quando deveríamos fazer do comum, do nosso dia a dia, extraordinário. Deus aqui, Deus aí, Deus me dando força, Deus movendo minhas mãos, é extraordinário, Deus me dando força para trabalhar, Deus me dando força para levantar, Deus me dando força para falar, para proclamar, para vencer, para orar, Deus comigo. O ordinário sendo invadido pelo extraordinário. Mas tem gente que faz o contrário. Deus age de forma extraordinária e tudo parece que virou comum. Parece que não acende mais alegria, não arranca aplauso, nem glória. Hoje, eu creio que o Senhor vai reverter esse quadro, vai te fazer alegre a partir das coisas pequenas, porque são pequenos tijolos que edificam grandes obras. Deus conhece corações, enquanto Ele não consegue nos mudar, o seu amor nos espera, nos prepara, nos aguarda, nos ensina. Queridos, a ceia tem a ver com isso. Trevas que proclamam a invasão de Deus aqui na terra. A glória de Deus impactando pela gravidade do ato, pelo poder da ação, do fato, da cruz, do que estava acontecendo ali. Parecia tão comum, romanos crucificando prisioneiros, tudo tão comum, açoitados, feridos, ensanguentados, judiados, escarnecidos, expostos, envergonhados, tão comum isso para eles. Mas ali com Jesus, algo estava fora da curva, um ponto fora da curva, o maior de todos. E é preciso que a igreja volte a se alarmar, a vibrar com isso. Por que você crê? Porque Ele não sucumbiu à morte, Ele ressuscitou. Por que você está animado no meio de um tempo difícil? Porque o Senhor anda comigo, Ele é meu companheiro. É Ele que me dá forças, que me leva, que me inspira. E por que você se ajoelha em vez de correr? É porque quando eu me ajoelho, quando eu corro sozinho, eu corro comigo. Mas quando eu me ajoelho, eu corro com Ele. E por que você ora quando você deveria estar fazendo coisas? Eu oro porque a oração vai além do natural e move o reino de Deus. E dentro desse reino está a minha herança, os meus recursos mais extraordinários, vigorosos e valorosos. Oh Senhor, eu sinto pelo Espírito, não é proibido a gente ter sentimentos. A fé não nos exclui dos sentimentos e emoções. Eu quero ser emocionado com Jesus, apaixonado pelo Espírito Santo, movido, alegrado pela palavra de Deus, certo que o nosso Redentor vive. Escute. O tempo, a história dos homens estava sendo marcada por Deus. As trevas têm a ver com o ambiente. Porque elas proclamavam a ausência do bem, a ausência do esplendor, da luz, da glória. Falava dos corações, do que havia dentro dos corações. Que havia, que há, que haverá. É como tudo estivesse exposto. Porque a roupa e o fingimento escondem.
Mas a situação, o poder de Deus ali, arranca trevas. Por dentro, por fora. A natureza grita, discursa. Um eclipse da glória de Deus. Arrancando dos corações as barreiras. Batendo a porta. Forçando a barra. Declarando ao homem a sua incapacidade de adentrar os portais da eternidade. De viver sem Deus. É um discurso grave. Trevas por isso, pela exposição interna dos corações. Também trevas, porque o ambiente era de juízo. Um julgamento, não de Pilatos, não do Sinédrio, mas um julgamento estava havendo de Deus. Sobre Jesus estava toda a culpa. Deles, nossa, dos que virão. Jesus clama e se queixa de abandono. No auge da sua dor, ele sangrava pelos cortes e sangrava pela ingratidão, pela descrença, pela impiedade, pela indiferença. E ele se queixa de abandono. Mas o ambiente era de juízo. Se nós pudéssemos ouvir o coração de Deus, pastor Wesley, naquele instante áureo, acerca da dor, do grito, quando o Senhor diz, Deus meu, porque o Senhor me abandonou. Se nós pudéssemos ouvir o coração de Deus, do Pai, seria assim, ó, meu filho, espera mais um pouco, até nós ganharmos essa guerra, a maior guerra de todas, até nós vencermos essa dificuldade, rompermos com a morte. Aguenta firme, porque nós estamos matando a morte com a tua morte, Jesus. Nós estamos matando a morte de todos os homens. Espera um pouco. E já a pedra vai rolar, o túmulo vai se abrir. Maria Madalena vai te ver. Aleluia. O ambiente era de angústia dele, de Jesus, humanamente angustiado. Não dá para calcular a extensão das feridas, das dores. Essa semana eu assisti novamente um filme que retrata essa cena. O mais forte, o que retratou de forma mais cruel as dores, as investidas dos verdugos sobre Jesus Cristo. O desprezo, a indiferença das pessoas. E eu chegava a fechar os olhos, por mais que eu já conhecesse a cena, tentando, quem sabe assim, alcançar um pouco a cena lá do Gólgota. Invadir o templo, ouvir os gemidos, os urros, os brados, os aplausos, os risos, o escárnio. Eu tentei assim, sabe, me deslocar para ver se o meu espírito recebia essa obra em contentamento e nunca mais senti nenhum peso de culpa e prisão, porque o Senhor estava tomando diante do silêncio de Deus e das trevas do tempo, do sol. O Senhor estava tomando tudo aquilo que me castigava e agora foi transferido para Ele, para que eu fosse livre. E livre para quê? Para brilhar para Ele, para falar por Ele, para andar com Ele, para falar dEle, para me apaixonar por Ele, por crer que nessa vida
só há graça, só há brilho, só há alegria, só há contentamento, se for para a glória dele. Bênção, vitória. Sem ele, não é bênção, não é vitória. A vitória, o que brilha na vitória, é quando você reconhece que foi ele, é por ele, é para ele. As trevas haviam, por causa da angústia que havia no seu coração, no coração de Jesus, pela opressão sobre ele, muito peso, carga de todos, mecânica que só Deus pode engenhar. Um só, por um só, viu perdão para todos aqueles que recebam esta aliança, que bebam desse cálice, que comam deste pão. Um sacrifício só basta. O sacrifício de Jesus, Cordeiro de Deus, bastou para salvar todo aquele que nele crê. Oh, glória a Deus! Pelo abandono, trevas pelo abandono. Deus meu, por que te afastaste de mim? É isso mesmo. Era o juízo, ira de Deus sobre ele, não, sobre a quem ele representava. Tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Era Deus esmagando a força do pecado, matando a morte, dobrando, destruindo o aguilhão da morte. Que lindo, que maravilhoso, que tremendo, que bom podemos contar com esta verdade, com esse fato. Você não tem ideia do que você é em Cristo, como você é livre para ser o que Deus programou, projetou, propositou para você, livre. E Ele te deu fé para crer nessa palavra, para nadar contra a correnteza. Te deu fé para crer que o impossível diante de Deus desaparece, porque o nome de Jesus foi proclamado, foi alçado, foi erguido. Paulo entende isso. E disse: ele recebeu o nome que está sobre todo nome, e que toda boca tem que confessar, vai confessar, e todo joelho vai cair, vai se dobrar diante dele. O incrível sobre esse brado de Jesus, linda, é que Davi, mais de 1000 anos antes, 1040 anos antes, incrível isso. No Salmo 22, 1, Davi diz isso, ele viu a cena. Ele deve ter sentido essa sensação de afastamento, de apartação, de separação de Deus por alguns instantes. Porque ele estava em todo se fazendo pecado sem ter pecado nenhum. Mas era a sua obra, era o seu cálice. Salmo 22, 1 diz isso. Deixa eu localizar aqui para vocês. Se você tiver com a Bíblia aí rapidamente, vá ao Salmo 22, 1. Salmo. A glória pertence ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu João Batista e se alegrou. Pronto. Isso aqui é o rei Davi, que também era profeta. Diz: Deus meu, versículo 1, por que me desamparaste? Por que te alongas? Por que se distancia das palavras do meu bramido? Ou seja, por que o Senhor se afasta do meu grito e não me auxilia? Incrível isso. Davi, antes de ver a cena, ele percebe, ele sente. E agora a gente, como igreja, a gente sente e percebe porque sabe. Não porque viu, mas porque crê. Porque a palavra nos trouxe essa obra.
Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar uma carreirinha. Versículo 37. 37. No 36, diz que um soldado, quando ele percebeu que Jesus estava com sede, um deles correu, embebeu uma esponja com vinagre, põe numa lança e dá ao Senhor a beber. A ideia do vinagre é para que ele não morresse logo. Era hábito, era costume, é para que se estendesse a agonia. Há registro de casos que prisioneiros crucificados ficavam por 3 dias. Algo extraordinário acontece quando o vinagre toca os lábios do Senhor. No verso 38 tem assim, 37. Jesus, dando um grande grito, um brado, expirou, contrariando todo o desejo, o pensamento daqueles que estavam ali para acompanhar aquela cena. Marcos não, mas João e Lucas, eles contemplaram o que Jesus disse antes de sua morte. Ele diz 2 coisas que são fundamentais para a igreja, para nós hoje, que já vamos ceiar. Ele diz: Senhor, Pai, está feito, não tem mais nada para fazer, está pronto, tetelestai, foi pago, absolutamente toda dívida foi paga. E a outra coisa que Marcos omite, e que João fala, é que ele diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Acabou a solidão, acabou o vexame, acabou a angústia, a opressão, porque agora ele estava em comunhão, em plena luz, acabaram as trevas. Da hora 6ª à hora 9ª, na sua morte, trevas por 3 horas. 6 horas de crucificação, 3 de trevas. Mas agora ele estava diante do Pai, em comunhão, a luz brilhou de novo. Ele, no sábado, ele é sepultado no sábado, silêncio, e no domingo, a ressurreição abriu a porta. A vitória dele, nossa, sua. Ressuscitou, Cristo ressuscitou. Você pode não ter nada, você pode estar angustiado, você pode estar no hospital, você pode estar onde essa palavra está chegando. Eu só quero dizer algo para você que é curador: Jesus Cristo ressuscitou. E que por isso você é livre. Se nada está dando certo na sua vida, mesmo que eu não possa traçar um plano de recuperação, eu posso proclamar aqui aos meus plenos pulmões: Jesus Cristo está vivo. O cortejo bonito, dourado no Egito, em Cairo, festejado, aplaudido pelos homens, é cortejo para mortos. Eu estou falando para você que os anjos estão cortejando agora, e a igreja também adorando aquele que vive para todo sempre. Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia. Escute. No verso 38, quando Jesus morre, na mesma hora, pastora Juliane, quando ele entrega o seu espírito, diz o verso 38 que eu li para vocês, que mais ou menos a uns 900 a 1000 metros dali, Jesus estava
no Monte da Caveira. E lá em Jerusalém, no templo, na mesma hora, que horas? Na 9ª hora, cerca de 3 da tarde. Na hora que os sacerdotes costumavam, Alaninha, a praticar o sacrifício da oblação para o perdão. Na mesma hora, diz a palavra que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E isso discursa para mim algo poderoso para os nossos dias. Porque foi de cima a baixo, você já sabe disso, pregam muito sobre isso, não teve intervenção humana, devido à altura e devido à construção. O véu era espesso. Ele é rasgado. E aqui diz, deixa eu ver, aqui não diz em 2 partes, mas há uma porção que diz que ele foi rasgado em 2 partes. Totalmente rasgado. Porque ele abre um novo caminho. Antes só ultrapassado por um sumo sacerdote. Mas aqui é uma declaração que não era suficiente, a religião não é suficiente. Jesus, a sua vida, a sua oferta, a sua morte, a sua ressurreição são suficientes para nos colocar a salvo em vida eterna diante de Deus. Então é aberto um novo caminho, um novo e vivo caminho, que nós podemos celebrar nessa ceia. Nós não estamos presos apenas, como Paulo diz, aos acontecimentos daqui e da agora, que nos apavoram, que nos inquietam, que nos inibem, que nos oprimem. Ei, você é mais inteiro, é mais completo, é mais de sempre, é eterno. Isso não nega a sua existência aqui. Há uma assistência, uma provisão para cá. Mas você não é só daqui. Você não é daqui. Você é um passageiro. Peregrino passageiro. Você sabe de onde saiu. Daquelas 3 horas de trevas. Você foi tirado dali. Você é subejo. Você é resto. Você é restolho. É aquilo que escapou daquelas 3 horas. Que não foi mumificado pela incredulidade, você foi vivificado pelo Espírito, e aí você agora pode celebrar que você é inteiro, é pleno, que não há quem possa prender a sua vida. É isso no tempo de Deus, a mão de Deus sobre a mão do homem. Esse sacrifício vale. Esse é completo. Esse é puro, é íntegro. Está feito. Está pago. Aleluia. Uma nova passagem. Um novo caminho. Jesus disse assim: eu sou a porta. A porta. A passagem está aberta. Ele a abriu com seu próprio corpo, com sua própria vida. Hebreus 6 menciona isso. Ele diz: a obra da cruz. O pastor Timóteo sabe isso de cor. A obra da cruz é como uma âncora que vai além do véu. Aqui, antes do véu, os homens mexem, interferem, dissimulam. Mas depois do véu, no ambiente de Deus, é uma âncora. A obra está ancorada na graça de Deus. Ela é firme, ela é segura, diz Hebreus 6. É uma nova porta, um acesso aos comuns. Antes, no templo dos homens, só o sacerdote. Agora, todos são sacerdotes. Uma passagem aos comuns, aos improváveis, aos marginalizados, aos esquecidos, aos sofridos, aos desesperados,
aqueles que acham que não têm, não podem. O Senhor abre em si, por sua vida, um acesso. Paulo incentiva isso. Irmãos, entrem por esse acesso de forma destemida, pelo poderoso sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo para quem crer, para quem ler, para quem absolve, para quem obedece. O sangue de Jesus Cristo verdadeiramente tem poder. Aleluia. Encerro, queridos, para a nossa ceia, com aquilo que para mim é o mais espetacular, no que diz respeito às nossas vidas, o retorno, a reação dessa obra em nós. No verso 39, eu vou ler de novo, diz assim: e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, morrera, exclama, diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu acho isso espetacular, tremendo, porque Jesus não conseguiu, pastor Timóteo, entrar nos corações que estavam no palácio. Ele esteve no palácio. Houve uma porta para os que estavam no palácio. Ele esteve diante de Pilatos, de sua esposa, dos maiorais do palácio. Mas ele não conseguiu entrar. Ele não conseguiu entrar no Sinédrio, nos que proclamavam a palavra de Deus. Conspiraram contra ele, invejaram a sua obra. Ele não conseguiu entrar nos corações. Milagres ele fez tantos e faz, está fazendo agora, sobre você, sobre mim. Mas há uma dificuldade para ele adentrar nos corações verdadeiramente. Parece que aquilo que admira os nossos olhos, aquilo que absorve a nossa atenção é melhor, é mais forte. Mas tudo isso, traça rói, ladrão rouba. Mas o que eu acho milagroso é que esse homem, esse centurião, responsável por sua prisão e por sua morte, o acompanhou todas as horas para cumprir o seu dever. O que não entrou no palácio, o que não entrou no sinédrio, o que não entrou nos corações daqueles que receberam milagres, conseguiu varar a armadura romana, penetrar no coração do centurião, milagrosamente. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso conosco. Aquele homem havia estado com Jesus desde a quinta noite, preso, sexta, espancado, crucificado. O ato da crucificação, para quem faz, para quem executa, também é pesaroso, é custoso, porque envolve dores extremas. Aquele homem viu tudo, estava de frente a ele, acompanhou as suas expressões, as expressões de Deus aqui na terra. O que falava o seu rosto, o seu olhar. Quando ele falou de perdão para o ladrão que lhe chamou de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. Ele viu. Ele viu o escárnio, ele viu o seu soldado jogar vinagre em seus lábios. Acompanhou tudo isso. E de repente, quando a natureza fala, quando tudo escurece, quando as trevas são mortas pela luz, Jesus entrega seu espírito.
Ninguém nunca mais vai mexer nessa obra. Satanás nunca mais chegará perto dessa obra. Está feito. E aquele centurião ouviu, ele dizendo: Pai, está pronto, eu me entrego. Aleluia. Isso se chama conversão. Mudar o rumo da história. O crente precisa se converter todo dia. Ele precisa ser vivificado todo dia. Ele precisa ser alegrado, impulsionado, tocado, embriagado pelo vinho do Espírito todo dia. Para que essas palavras, para que esta cena esteja diante dos olhos, no coração, na boca, nas mãos. Fora dos muros de Jerusalém, fora das portas da igreja, é lá fora, em todo canto, de manhã, de tarde, de noite, acordado, dormindo. A ceia celebra exatamente essas pessoas que aos pés da cruz descobriram quem é Jesus. E ninguém mais rouba essa verdade. Pode ser que Pedro, tomado pelo sentimento de medo, saia de perto. Pode ser que seus discípulos não aguentem as sobras e fujam. Pode ser que João ficou, mas não ficou sempre, o tempo todo. Ficou um pouco com a mãe Maria, mãe de Jesus, Maria, mas quando viu que estava ficando pesado demais para o ser humano aguentar, quem tinha sentimento, quem cria, quem sabia que ele era Deus encarnado, tira aquela mulher de perto. E antes Jesus diz: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E eles vão. Saíram de perto. Mas quem provou da graça, eu falo com você que esses dias pode ter se entristecido, quem conheceu o poder derramado desse sangue, quando houve um chamado: vem ceiar, vem celebrar em memória de mim, vem se juntar comigo, diga lá que eu vou para Galiléia, eu vou voltar, diga que eu estou vivo, já já vou estar com eles. A gente sabe que a morte não prendeu o Senhor. A gente sabe que Ele está vivo. A sua onipresença se manifesta aqui e aí. Não dá mais para negar, pastor Timóteo. Não dá mais para parar. Não dá mais para dar trela ao cortejo da morte. Nós temos que celebrar o Senhor com tudo. O tempo todo. Com as vidas. Com os sentimentos. Com tudo que temos. Tudo para Ele, para a glória dEle. E é isso que nos leva à conversão. E a ceia é uma declaração daqueles que venceram a morte em Cristo Jesus. Era isso, eu estava preso nessa palavra desde domingo. Mais uma vez, as trevas foram vencidas. A glória do Senhor apagou a escuridão. Eu assisti um filme. Eu tive muito tempo esses dias até de assistir filmes sobre a ressurreição do Senhor. E um centurião romano foi encarregado de encontrar o corpo do Senhor depois que ele desapareceu, para que ficasse provado que era fraude, que era fake news. E ele sai inquirindo, perguntando às pessoas, e encontra um discípulo seu, que não fazia parte do time dos 12, mas que era completamente salvo em Cristo. E esse homem é levado à presença do centurião, e ele pergunta, sob pena de morte, aonde estão os discípulos, porque só eles podem dizer onde está o corpo. Aí ele se levanta de onde está, vai até o centurião e ao seu ouvido ele diz assim: eles estão por todos os lugares. Tem mais jeito não. Então nesta noite eu quero lhe chamar
a celebrar a ceia da maior vitória da sua vida. Eu quero lhe convidar a você a ceia da reconciliação, da volta, do retorno. Volta Pedro, volta João, pode vir, sem medo, porque o Senhor é conosco. Eu queria celebrar a ceia do avivamento. E o avivamento é pessoal. Pode estar todo mundo frio e você é tocha, é chama. Pode estar todo mundo com medo e você sabe que o nosso Redentor é vivo, é fiel. Eu quero convidar você que está como bandeira meio pau. Você não é de Laodiceia. Você é da igreja, onde o Senhor fala e você ouve. Onde você canta hinos de louvores. Quero te convidar à ceia. Como aquela mulher que abriu as portas da casa de Simão e derramou o seu melhor perfume sobre os pés de Jesus. Em gratidão a tão grande obra. Aleluia. Que Deus, em Cristo Jesus, vivo, presente aqui e aí, renove sua igreja, renove sua fé, renove seu ministério, renove suas palavras, renove seus sonhos, seus planos, renove. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos nos preparar agora para a ceia. Eu não sei se alguns irmãos vão participar também da ceia. Vão, Aninha? Nós temos hoje para participar juntos, representando cada PG, uma família. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja a sua pessoa. Caiam por terra todos os sentimentos contrários à adoração. Sejam expulsos todos os sentimentos que obstruem a força, o poder espirituais. Reina, Jesus, no nosso meio, sobre a tua igreja, sobre os teus filhinhos e filhinhas, teus ministros, teus anjos que são labaredas de fogo, que proclamam o teu evangelho, que anunciam a tua ressurreição, Senhor. Preparei a sua ceia. Preparei a sua ceia. Já, nós vamos preparar aqui também. Já nós voltamos. Deixamos vocês agora com o pastor Wesley e a pastora Juliane. Grande beijo no coração. Em nome de Jesus Cristo.